Quero começar esse vídeo parabenizando todos os meus amigos flamenguistas que, com o título de ontem, estão muito perto de conseguir um feito que o Palmeiras conseguiu em 2020, que é ser campeão da Copa do Brasil e da Libertadores no mesmo ano. Então, parabéns, vocês estão muito perto desse grande feito que já foi alcançado por nós. Mas a questão aqui não é essa. A questão é a seguinte: muitas pessoas, quando falamos que o Flamengo tem privilégios dentro de campo e dentro dos veículos de comunicação, acabam dizendo que isso é inveja, que é mimimi e coisas do tipo. Mas eu queria usar hoje uma matéria publicada pelo GE para mostrar que não é. Vamos pensar o seguinte: o Flamengo, de fato, é um time de muita massa, é o maior time de massa do Brasil para mim, ao lado do Corinthians, e se aproveita de dois grandes fatores, que são fatores históricos, geográficos e políticos. É o fato de estar sediado, ou melhor, estar localizado na cidade que é sede da maior emissora do país, a Rede Globo, e da Confederação Brasileira de Futebol. Inclusive, é uma discussão muito grande hoje feita por dirigentes do Atlético Mineiro, é, do porquê que a CBF não tem a sua sede em Brasília, por exemplo, capital do país, é uma cidade que não abriga grandes times, e você pode achar que não, mas ter a CBF na porta da sua casa facilita muita coisa no dia a dia de um clube de futebol. Mas essa matéria aqui do GE diz o seguinte: foi publicada hoje, 20 de outubro de 2022, com o título da Copa do Brasil, Flamengo amplia hegemonia como o maior campeão do século. Primeira coisa que a gente tem que discutir aqui é o seguinte: o que é que significa hegemonia? Né? Para mim, hegemonia no caso de títulos, que é o que a matéria vem tratando, precisa precisaria que um time tivesse assim uma diferença muito grande em relação aos outros times para se falar em hegemonia. Então precisaria que o Flamengo tivesse, sei lá, 22 títulos, como é o caso aqui, e os outros clubes tivessem coisas do tipo assim, 10 títulos, então você tem uma discrepância. Ou que o Flamengo engatasse aí uma série de títulos consecutivos. Quando eu falo uma série de títulos, eu estou tomando como padrão assim, o que o Manchester City faz na Inglaterra, né? Ter 4 títulos consecutivos, 3 o que o Real Madrid faz, o que o Bayern de Munique faz. Aí você pode dizer: ah, mas isso é um exagero comparar o Flamengo com o Real Madrid, com o Bayern de Munique. Não, não é um exagero. Primeiro porque os próprios torcedores gostam de fazer essas comparações, mas também porque é o parâmetro, né? Assim, dentro de uma liga tem um clube que consegue estabelecer uma hegemonia. Na Espanha tem, na Alemanha tem, na Inglaterra tem, no Brasil não tem, segundo esses critérios que eu estou colocando para vocês. Além disso, vamos dar uma olhadinha aqui na matéria, que ela diz o seguinte: o Flamengo tem 22 títulos nacionais desde 2001. O Corinthians vem atrás com 18, Cruzeiro também, Inter também, e o Fortaleza 17. Aí você pensa: poxa, o Internacional, não me lembro qual foi o último grande título do Internacional. Quer dizer, foram as Libertadores e o Mundial. Mas a nível nacional há muito tempo não ganha nada. Como pode isso? O Fortaleza também. O Fortaleza não tem títulos nacionais de expressão, tem uma Série B. E aí você percebe que o problema está no critério, como eu chamei a atenção no começo do vídeo, o critério em considerar o campeonato estadual. Olha, o campeonato estadual é uma competição oficial, é uma competição nacional no sentido de que ela é reconhecida pela CBF, portanto, é claro, é todo um direito de um clube, de um jornalista, considerar o título estadual. Mas vemos e convenhamos, vamos falar sério, o que é que ter tantos títulos cariocas engrandece o Flamengo? No meu caso, que sou palmeirense, no que engrandece o Palmeiras ter tantos títulos estaduais? Fala sério, né? Entra um brasileiro na Copa do Brasil e um estadual. Bom, então o que é que eu fiz aqui? Uma pequena comparação, utilizando o meu time, o Palmeiras, e o meu arquirrival Corinthians, que na minha concepção é o grande time do século XX, mas isso é uma discussão para depois. Aí o que é que a gente percebe?
Desconsiderando os estaduais, considerando Brasileiro, Copa do Brasil, Mundial, Libertadores, Recopa e Supercopa, você percebe que não existe uma grande diferença entre esses clubes. Portanto, seria mais sensato dizer que clubes do eixo Rio-São Paulo ampliam hegemonia no futebol nacional. Seria mais coerente aos dados. Ou dizer, Flamengo, Palmeiras e Corinthians ampliam a sua hegemonia no futebol nacional. E não dizer que o Flamengo amplia a sua hegemonia. Veja, o Corinthians tem mais títulos brasileiros que o Flamengo e o próprio Palmeiras. Esse número, inclusive, pode aumentar porque a gente está muito perto de conquistar o terceiro título desde 2001. Nós estamos empatados em número de Copa do Brasil. Nem Flamengo nem Palmeiras ganharam Mundial, coisa nenhuma. O Corinthians tem um Mundial. E o Palmeiras tem mais Libertadores que todos os dois desde 2001. Claro, o Flamengo pode conquistar mais uma muito em breve. A grande diferença aqui, por exemplo, entre Flamengo e Palmeiras, que é meu time, está na Supercopa. Essa é a grande diferença. Se não fosse isso, estariam empatados. É um título nacional e pode ser reconhecido, é claro. Mas veja, não tem uma grande diferença. Portanto, vejamos como o jornalismo opera e como as ideias são criadas a partir de narrativas que não tem nada a ver se os seus critérios são os dados.